Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia. E hoje, dentro do contexto que já tivemos uma aula introdutória, abordando de forma inicial, preambular, temas relacionados à farmacologia, aula a qual continha conceituações estruturais iniciais ao tema. Então, hoje, estaremos dando continuidade, prosseguimento à construção de conhecimento dentro da farmacologia, ponderando, refletindo sobre seus dois grandes pilares de sustentação, que são, primeiro, a fase farmacocinética, que entendemos ser o caminho que a droga realiza, faz, percorre no organismo, fase esta que é composta, que é constituída, que é integrada pela absorção, pela distribuição, pela biotransformação, ou também conhecida como metabolização, e pela eliminação. E a segunda fase, conhecida como fase farmacodinâmica, que é composta, que é constituída, que é integrada pelo efeito. Mas, antes de prosseguirmos com nossas reflexões sobre a fase farmacocinética e sobre a fase farmacodinâmica, eu tomo a liberdade de conceituar novamente o termo farmacologia. O que é farmacologia? Assim como expor seus principais objetos de estudo. Então, vamos lá? Farmacologia é ciência que estuda a interação entre uma substância química e um organismo vivo, ou sistema biológico, e seus resultados. Ou seja, qual o desdobramento desta interação? Um efeito benéfico, um efeito tóxico, certo? Então, vamos lá? Bem, mas antes de iniciar o tema, que será o nosso foco, que será o nosso alvo, que será a nossa bússola, né, como já pontuado, que é a farmacocinética, mais precisamente, né, a fase da absorção, desejo destacar algumas palavras, alguns termos chaves para a compreensão do tema. Termos, palavras as quais devemos deixar vivas em nossa memória, que são, então vamos lá, barreiras. Então o medicamento vai atravessar barreiras. O que são essas barreiras? São as membranas celulares, mais precisamente aquela bicamada lipídica da célula, né? Como é que isso vai acontecer? Várias maneiras, destaco duas, por difusão simples, ou seja, a droga, o medicamento vai atravessar do meio mais concentrado para o menos concentrado, certo? Ou, por exemplo, através de proteínas plasmáticas, né? Transportadoras, proteínas plasmáticas transportadoras, com gasto de energia, ou seja, de forma ativa, ou sem gasto de energia de forma passiva. Bem, barreiras. Segunda palavra, termo que devemos deixar guardado, vivo na nossa memória, lipossolubilidade. Então, drogas lipossolúveis, drogas mais lipossolúveis, isso não é regra, mas na grande maioria das vezes ela se comporta dessa maneira. Então, drogas mais lipossolúveis vão passar melhor essas barreiras. Terceira palavra que eu gostaria que nós deixássemos vivo na nossa memória são as vias de administração. Elas apresentam vantagens e desvantagens, todas apresentam vantagens e desvantagens, tá? E eu gostaria também de deixar aqui já ressaltado um termo denominado efeito de primeira passagem. O que é efeito de primeira passagem? Ou eliminação pré-sistêmica, né? Esse efeito se refere à possibilidade da droga, antes de cair na circulação sistêmica, sofrer ação metabólica, perder parte da sua capacidade de gerar o efeito esperado. Então, 1, barreiras, 2, lipossolubilidade, 3, vias de administração, 4, biodisponibilidade, já pontuado na aula inicial, retomo aqui com os senhores, indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem. Biodisponibilidade, por último, quinto item, que eu gostaria de destacar com vocês, bioequivalência, ou seja, uma demonstração de equivalência farmacêutica. Então, eu tenho uma droga, um fármaco, um medicamento, né? Conceitos já abordados na aula inicial, e ela é em comprimido e a outra é em comprimido. Possui 250 miligramas, 250 miligramas, certo? De solução lenta, de solução lenta. Então, essa bioequivalência aí também vai influenciar basicamente na absorção e na fase farmacocinética e lá no final, na fase farmacodinâmica, no efeito. É o porquê nós realmente tomamos o medicamento, né? Temos uma dor de cabeça e queremos que essa dor de cabeça suma, vá embora, né? Então, seguindo aqui dentro do raciocínio da absorção, este slide, existem várias informações, quero destacar aqui para os senhores, na parte superior esquerda, droga na sua forma farmacêutica. Então, diferentes formas farmacêuticas vão proporcionar o quê?
um efeito, uma fase farmacodinâmica mais rápida ou mais lenta. E aqui do lado direito embaixo está descrito o efeito de primeira passagem, como eu já pontuei para vocês, ou eliminação pré-sistêmica. Este efeito se refere à possibilidade da droga, antes de cair na circulação sistêmica, sofrer ação metabólica, ou seja, perder parte da sua capacidade de gerar o efeito esperado. E isso vai ser influenciado pela escolha correta da via de administração. Como eu disse, toda via de administração tem vantagens e tem desvantagens. Aqui, então, algumas vias de administração dispostas para o senhor numa lâmina. Então, por exemplo, a enteral, né? A via oral, sublingual, a via retal, certo? Parenteral, certo? Então, via intravenosa, intraarterial, intracardíaca, intrarraquídea, intraóssea, articular, intrasinovial, intradérmica, subcutânea, intramuscular, né? Parenteral. Depois temos parenteral indireto, por exemplo, tópica, um creme, uma via ocular, intranasal, otológica, e a via respiratória, uma parenteral também indireta, inalatória ou pulmonar. Então, aqui a descrição de algumas vias de administração, e eu vou procurar passar com os senhores aqui algumas vantagens e desvantagens de algumas dessas vias pontuadas agora, nesse momento, com os senhores. Então, vamos lá, via oral. Vantagens. Conveniência, o paciente pode automedicar-se, a princípio fácil de ser tomado, não invasivo e seguro, né? E mais seguro, não requer treinamento, não produz dor. Os custos, né? Mais baratos, ser comparado com outras vias. Desvantagens, a absorção pode acontecer de forma incompleta, em geral apresenta maior latência, não apropriada para emergências, né? Algumas desvantagens, sabor desagradável, interações com outras drogas ou nutrientes. Então, eu quero ressaltar aqui que toda via tem vantagem e tem desvantagem. Requisito da sublingual. Ser lipossolúvel, né? Eu pontuei com os senhores aqui de forma inicial, dentro do raciocínio das vias de administrações, todas têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, um pré-requisito da via sublingual, tá? É ser lipossolúvel, certo? Vantagens, rápido ataque, né? Pequena latência, pequena demora, não sofre influência do suco gástrico, não sofre efeito de primeira passagem, certo? Que nós já discutimos e pontuei para os senhores uma conceituação sobre o que é efeito de primeira passagem. Desvantagens, poucas drogas são adequadamente absorvidas, o paciente não deve deglutir, não aderência ao tratamento e sabor muitas vezes do produto é desagradável. Aqui embaixo temos alguns exemplos, né? No caso, o Isordil, o nitrato sublingual e o Rivotril, né? Via retal, uma outra via de administração, certo? Outra via de administração com vantagens e desvantagens. Vantagem, pacientes não podem receber, que não podem receber por via oral, posso usar o uso pediátrico, evita o efeito de primeira passagem. Desvantagem, absorção irregular, pode irritar a mucosa anal, pode desencadear o reflexo de defecação. Então, vantagens e desvantagens, estou pontuando para os senhores de cada via. Estamos discutindo uma via da farmacocinética, que é a absorção, né? Vantagens da subcutânea, evita o meio gastrointestinal, não apresenta efeito de primeira passagem, absorção lenta, né? Desvantagens, não podemos utilizar grandes volumes, dolorosa, risco potencial de lesão no tecido, né? Tissular. Endovenosa, vantagens e desvantagens. O efeito farmacológico imediato é uma vantagem e é uma desvantagem. Por exemplo, se você for alérgico àquele produto, é uma vantagem ter um efeito farmacológico imediato e também pode ser uma desvantagem. Outra desvantagem, material esterilizado, eu preciso de material pessoal competente para fazer essa administração. Aqui, seguindo o raciocínio, via respiratória, por exemplo, vantagens e desvantagens, né? Então, grande área de superfície ricamente vascularizada, rápida absorção, menos efeitos sistêmicos. Desvantagens, tá? O uso requer certo grau de treinamento, variabilidade nas respostas, certo? Irritação ativa de mecanismos de defesa. Então, vias diferentes vantagens, diferentes desvantagens. Segue comigo aqui na tela. Então, ainda seguindo dentro desse raciocínio da farmacocinética, está pontuado aqui para vocês um slide para trazer algo que já pontuamos anteriormente, só para fixação, para sair da fala do abstrato e vir aqui para o concreto, para você observar, né? Então, temos lá absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo, vocês vão ver essa palavra atuando como sinônimo, e a excreção, né? Aqui de a mesma fala arrumada, ajustada num slide de um formato diferente, para os senhores entenderem, dentro da farmacologia, temos esses dois grandes pilares, farmacocinética e farmacodinâmica, certo? E quando falamos de cinética, estamos falando de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, e quando falamos da dinâmica, o efeito. Aqui, para os senhores observarem o processo ainda de absorção dentro da farmacocinética, e como eu pontuei com vocês,
este processo de absorção, certo? As drogas vão ter que atravessar barreiras, pode acontecer por difusão simples, do meio mais concentrado para menos concentrado, a difusão facilitada que não é tão comum, e aqui através de proteínas plasmáticas, né, transportadoras, com gasto de energia, ou seja, ativa, e sem gasto de energia, certo? Ou também conhecida de forma passiva, certo? Então, tipos de barreiras, então aquelas compostas de várias camadas de células, aquelas compostas de simples camadas de células e aquelas de menos de uma célula na espessura, como a membrana de uma única célula, por exemplo, né? Então, aqui um resumão para os senhores do que nós estamos discutindo, absorção, para fixação do que nós estamos pontuando, né? Então, o que é absorção? O que basicamente consiste-se na absorção? Absorção é a passagem do medicamento para a corrente sanguínea, né? Os medicamentos encontram barreiras, células, tecidos, como eu já pontuei com os senhores, né? A membrana celular, né? Possui uma bicamada lipídica. Só para pontuar, no quarto item aqui, as substâncias lipofílicas, hidrofóbicas, não ionizadas, atravessam melhor as barreiras, né? pH e o pKa também influencia neste processo. Observação: não posso administrar substâncias lipofílicas, substâncias que precipitem nos vasos ou que produzam hemólise, tá? Então, prestar atenção nisso, né? Me perdoem até a redundância, algo já, com certeza, discutido durante a realização do curso do senhor na área de saúde, mas tomei a liberdade de colocar esse lembrete, né? Seguindo ainda dentro do raciocínio da absorção, é a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até onde? A corrente sanguínea. Fármaco absorvido é fármaco na veia, na corrente sanguínea, certo? Então, a velocidade e a eficiência da absorção dependem da via de administração na qual o fármaco é administrado, é aplicado, né? Aqui alguns fatores envolvidos no que? Na absorção. Então, fatores ligados ao fármaco, que vão influenciar na absorção e, consequentemente, influenciando na cinética, e lá na frente influenciando na dinâmica, e fatores ligados ao organismo, fatores ligados ao fármaco. Então, fase farmacêutica, a forma farmacêutica. Eu estou administrando um produto em comprimido, ele vai demorar um pouquinho mais para ser absorvido do que, por exemplo, um comprimido, uma substância já em líquida, tá? Porque eu não preciso desintegrar, dissolver aquele comprimido, né? A lipossolubilidade, como já pontuei, medicamentos lipossolúveis atravessam melhor as barreiras, peso molecular, grau de ionização, né? Então, substâncias não ionizadas, sem carga, ou seja, ácidos fracos e bases fracas, são melhores absorvidos, né? A concentração, eu estou a droga correta, mas eu estou na concentração errada, talvez nem vou ter a fase farmacodinâmica, o efeito, né? As vias de administração vão influenciar na fase farmacodinâmica também, né? Fatores ligados ao organismo, vascularização do local, superfície de contato e algumas enfermidades também podem. Se há um aumento da vascularização local, pode ocorrer um aumento da absorção, da rapidez da absorção, certo? E lá na frente uma melhor farmacodinâmica e vice-versa, dependendo da enfermidade, posso limitar a absorção e limitar a fase farmacodinâmica lá na frente. Como pontuado, substâncias não ionizadas, né? Ácidos fracos e bases fracas, né? São melhores absorvidos. Aqui um slide mostrando para os senhores, pontuando para os senhores o determinado compartimento e os níveis normais de pH. Então, por exemplo, sangue, 7,2 a 7,6. Suor, 4,3 a 4,7. Ureia, 5 a 7. Vagina, 3,4 a 4,2. Só para retomar o que foi falado, pontuado no slide anterior, né? Ácidos fracos e bases fracas são melhores absorvidos. Fatores que influenciam na absorção de fármacos. Então, aqui nós temos diferentes fatores e aqui a descrição de maior ou menor absorção. Então, por exemplo, né, a concentração, dosagem. Se ela é maior, tem uma tendência. Então, concentração. Maior absorção, né, se eu tenho uma concentração maior. Menor absorção, se eu tenho uma concentração menor. Forma farmacêutica, em líquida, tem uma tendência de maior absorção do que uma forma sólida, que vai apresentar menor absorção. Na realidade, não talvez menor absorção, mas mais lenta no primeiro momento, né? E influenciando na absorção mais lenta e, consequentemente, uma dinâmica retardada, mais lenta, ou talvez até não suficiente, né? Uma área absortiva. Se eu tenho uma área grande para absorver aquele produto, consequentemente, eu tenho uma tendência de maior absorção, certo? E se eu tenho uma área absortiva menor, uma menor absorção. Isso não significa que necessariamente eu vou ter um menor efeito, mas uma menor absorção
em tempo, né? Uma demoraria, por exemplo, estou citando um exemplo, né? Uma demoraria alguns minutos, 30, 40, 50 minutos, por exemplo, a outra demoraria 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e 30. Então, isso influenciaria depois lá na farmacodinâmica, né? Circulação do local melhor, então, maior absorção, menor absorção, consequentemente, circulação no local maior, né? Grande, então maior absorção, circulação no local menor, né? Eu teria uma menor absorção, tá? Condições patológicas. Muitas vezes uma maior absorção num processo inflamatório e um inchaço diminuiria, provocaria uma menor absorção, tá? Aqui, seguindo dentro do raciocínio, vamos falar então sobre distribuição. Se a gente pensar, como eu falei lá na absorção, em algumas palavras-chave, termos, né, chaves para a compreensão do tema, né? Então, eu poderia citar aqui, as drogas elas podem ser absorvidas, né? Elas podem ser distribuídas só, né? Ou associadas a proteínas plasmáticas. E aqui eu pontuo com vocês, por exemplo, proteínas, né? A albumina, a alfa-1 glicoproteína ácida, né? Então, sempre lembrando, eu quero já destacar de forma inicial, quando a gente vai discutir distribuição, que uma droga ligada a proteínas plasmáticas, enquanto ela está ligada, ela não faz efeito, ela não é biotransformada, ela não é eliminada. Tá? Então, a droga tem que se desligar dessas proteínas e aí sim ela vai fazer o efeito, vai ser biotransformada e eliminada. Tá? E só para pontuar nessa distribuição, quanto à distribuição, a droga chega a todos os locais do organismo, mas primeiro ela vai chegar em órgãos mais vascularizados. Né? Então, uma vez absorvido, o fármaco se distribuirá para todo o corpo através da circulação sanguínea. A distribuição é a passagem do fármaco do compartimento intravascular do sangue para o extravascular, órgãos e tecidos. Ela chega primeiro nos órgãos mais vascularizados, né, como o sistema nervoso central, pulmão, coração, e depois sofre redistribuição aos tecidos menos irrigados, por exemplo, tecido adiposo. É nesta etapa que a droga vai chegar ao local aonde vai atuar, tá? Então, distribuição, certo? Então, como eu pontuei, ela pode ser livre, né? Acontecer isso de forma livre, mas geralmente associada a proteínas plasmáticas. Aqui eu citei duas proteínas, né? A albumina e a alfa-1 glicoproteína ácida. Bem, quanto à distribuição, eu tenho só pontuar sobre barreira hematoencefálica, tem drogas, né? Que não passam essa barreira hematoencefálica, certo? Aqui eu estou pontuando aqui, antihistamínico de primeira geração, atravessam a barreira hematoencefálica, produz sedação. Por exemplo, eu não estou falando mal da droga, só estou pontuando que ela passa a barreira hematoencefálica. A desclorfeniramina, nome comercial Stamin, poloramine, né? E os antihistamínicos de segunda geração, por exemplo, não atravessam a barreira hematoencefálica. Cetirizina, a desloratadina. Tá? O que é barreira hematoencefálica? Às vezes você vai ver essa sigla aí, DHE, né? Então, é uma membrana permeável seletiva que regula o que? A passagem de grandes e pequenas moléculas para o microambiente dos neurônios, tá? Ela funciona como uma interface que limita e regula a troca de substâncias entre sangue e sistema nervoso central. Bem, aqui nós estamos falando de distribuição, mas, por exemplo, às vezes acontece um produto inalatório, eu inalo ele vai direto para o pulmão, tá? Mas depois eu vou ter o que a gente chama de redistribuição. Então, o efeito do medicamento é diminuído não por excreção, mas sim por redistribuição. O produto vai a nível de pulmão e depois ele vai ser redistribuído, ele ganha toda a circulação, então cai o efeito dele num primeiro momento, tá? Isso nós chamamos de redistribuição, tá bom? Aqui ainda um slide, só para a gente observar de uma forma macro, para a gente ir caminhando para um raciocínio mais amplo. Aqui nós temos do lado esquerdo, observamos aí a via de administração escolhida, a absorção e a distribuição na imagem central, e do lado direito, a eliminação desta droga, né? Então, estamos discutindo fase farmacocinética e dinâmica, os dois grandes pilares que sustentam a farmacologia. Quando falamos de fase farmacocinética, estamos falando de absorção, distribuição, metabolismo, biotransformação e eliminação. Quando falamos de fase farmacodinâmica, falamos do efeito. Bem, metabolização ainda, né? Seguimos agora, dentro desse raciocínio agora, de metabolização. Quando falamos de metabolização, ou biotransformação, nós vamos... palavras-chave. Vamos guardar palavras-chave, então, né? Palavras que devem ficar na nossa memória. A metabolização, certo? Geralmente acontece a nível hepático e nós temos, ela é dividida em duas fases, tá? Não é regra, mas é 99% das vezes. Fase 1 e fase 2. Fase 1, tá? É a fase da CIPs, citocromo P, aquele grande grupo de citocromo P450. É a fase que vai acontecer o quê? O que vai acontecer na fase 1, tá?
hidrólise, oxidação ou redução. Então, nessa fase 1, vai haver a inserção, vai se inserir ou expor um grupamento funcional para deixar a droga mais hidrossolúvel. A droga, para entrar no organismo, tem que entrar, geralmente ela entra, penetra de uma forma mais fácil, sendo lipossolúvel. Mas, para mim, eliminá-la durante a metabolização, nessa fase 1, eu preciso fazer o quê? Transformá-la em hidro. E aí, nessa fase 1, começa o quê? A inserir ou expor um grupamento funcional para deixar essa droga mais hidrossolúvel. E depois, ainda mesmo no fígado, eu posso ter a fase 2. Então, tem fase 1, a fase do CYP, do citocromo, né? E a fase 2, que é uma fase... Não acontece hidrólise, oxidação e redução. Na fase 2 vai acontecer uma conjugação, tá? Então, eu vou colocar nesse grupamento funcional que foi exposto, que foi inserido, eu vou conjugar, por exemplo, ácido glucurônico, a glutationa, um grupamento sulfato. O pensamento é o quê? É ajustar essa droga para eliminá-la, tá? É uma droga lipo, que agora está sendo ajustada para ficar dentro de um formato, de um contexto hidro, para passar pelos meus órgãos excretores, principalmente a nível renal, tá? Só pontuando que a biotransformação, o pensamento é fazer o quê? Transformar essa droga, mudar ela, então fazer hidrólise, oxidação e redução na fase 1 e depois na fase 2 fazer conjugação para que a gente elimine essa droga, tá? Mas pode acontecer o quê? Na biotransformação, isso não é comum na metabolização, biotransformação, eu posso deixar a droga ativa. A droga entra inativa e por mecanismos, por aparatos farmacêuticos que são ajustados nessa droga, essa droga entra inativa e aí, quando ela passa pela metabolização, passa pela biotransformação, ela se torna ativa, tá? Isso não é o comum, mas eu só estou pontuando para os senhores saberem que isso acontece. O tempo de meia-vida, aqui está descrito na metabolização. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo gasto necessário para que a quantidade de uma matéria se reduza à metade. É o tempo gasto para que a concentração plasmática de um fármaco no organismo se reduza para a metade. E por isso, sabendo o tempo de meia-vida, a gente vai ajustando o tempo posológico, o tempo de tomada do medicamento. Ele vai ser uma vez ao dia, de 12 em 12, de 8 em 8, de 6 em 6, tá? Dentro desse contexto do tempo de meia-vida. Aqui eu quero continuar lendo para vocês os slides. Medicamentos de uso contínuo. Então, buscar a manutenção da dose, mas o máximo de queda suportável, né, entendendo não ser ainda o ideal, seria o medicamento, né, de uso contínuo atingir 25% do total absorvido, né? Então, essa reflexão que deve ser feita dentro do tempo de meia-vida, tá? Eu gostaria também, aqui dentro da metabolização, de forma inicial, colocar para os senhores que temos drogas que são indutoras enzimáticas, por exemplo, fenobarbital. O que é que ele faz? Ele induz ele mesmo a ser eliminado mais rápido e induz drogas que são administradas concomitantemente, em conjunto com ele, de serem eliminados rápidos, tá? Então, são indutores enzimáticos. E, ao contrário, por exemplo, cimetidina é um inibidor enzimático. Cimetidina não é um indutor, e sim um inibidor enzimático. É uma droga que os medicamentos que são administrados em conjunto com ela, certo? Eles ficam mais tempo na corrente sanguínea, ficam mais tempo fazendo efeito, tá? Por exemplo, a cimetidina é um inibidor enzimático. Tá? Eu coloquei aqui uma questão só para a gente discutir aqui o raciocínio que nós estamos construindo, né? Para a fixação do que nós estamos discutindo. Então, dentro da farmacocinética, temos os fatores ligados ao organismo que influenciam na absorção dos fármacos, né? Como vascularização do local, superfície de absorção, permeabilidade capilar. Dentro desse mesmo raciocínio, temos os fatores ligados aos medicamentos, fatores ligados aos medicamentos, que influenciam na absorção dos mesmos, né? Então, são fármacos que são, então, fatores ligados aos medicamentos. Vamos lá? Hidrossolubilidade. Aqui a gente já pode parar, porque o fármaco, para penetrar, para passar as barreiras, como nós dissemos, né? Essas membranas celulares, essa bicamada lipídica, né? É interessante que ele seja lipossolúvel, né? Então, A começa com hidrossolubilidade. Não, vamos ver a B? Lipossolubilidade, sim. Vascularização do local. Vascularização do local não é um fator ligado ao medicamento, é um fator ligado ao organismo. Então, está fora. Letra C, lipossolubilidade, sim. Peso molecular, sim. Superfície de absorção, não é um fator ligado ao medicamento, e sim ligado ao organismo, está fora também. Vamos lá na letra D? Lipossolubilidade, sim, a droga tem sendo mais lipossolúvel, tem uma tendência
dela ser melhor absorvida, mais rápida. Peso molecular, sim. Grau de ionização, sim. Concentração, sim. A resposta certa dessa questão é a letra D. Tá? Vamos lá, outra questão para fixação? Então vamos lá, a biotransformação é uma importante fase da farmacocinética. Então, dois pilares que sustentam a farmacologia, fase farmacocinética e fase farmacodinâmica. Então, com relação à biotransformação, não é? Biotransformação do fármaco, analise as proposições a seguir. Tá? Então, com relação à biotransformação do fármaco, analise as proposições a seguir. 1. Frequentemente facilita a excreção dos fármacos. A biotransformação dentro desse raciocínio que ela trabalha, facilitar a excreção dos fármacos? Sim, tá? É lógico que, como eu pontuei, não, é muito difícil isso acontecer, mas às vezes ela transforma a droga numa droga mais ativa. Mas a ideia é ela eliminar o fármaco, tá? Pegar essa droga, certo? E fazer o quê? Inserir ou expor um grupamento funcional para deixar essa droga mais hidrossolúvel e depois, isso na fase 1. Na fase 2 vem a fase de conjugação com ácido glicurônico, glutationa, grupamento sulfato. Para quê? Para ajustar a droga para ser eliminada. Então tá certo. 2. Em muitas ocasiões, diminui a atividade farmacológica e inativa o fármaco. Sim, correto. 3. Em algumas situações, não muito comuns, acaba por aumentar a atividade farmacológica do fármaco. Sim, também. Não é o comum, mas acontece. Então, 1, 2 e 3 estão corretas, né? Então, a resposta certa é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Ainda dentro do raciocínio, né, do metabolismo, da metabolização, né? Então, temos a fase 1, certo? Que ocorre principalmente com a CIPs, e a fase 2, que vai acontecer esse processo, né, que nós discutimos, que é a conjugação ácido glicurônico, glutationa, grupamento sulfato, num pensamento de ajustar a droga para eliminá-la, né? Então, aqui o efeito de primeira passagem, né, já discutido com os senhores, né, metabolização das drogas do fígado antes mesmo de atingir o local de ação, perda de parte da atividade farmacológica, locais além do fígado, intestino e vasos mesentéricos podem acontecer isso, mas é principalmente a nível hepático, tá? Então, metabolismo, certo? Fase 1, como nós dissemos, é essa fase, né, da CIP, e a fase 2 é a fase de conjugação já discutido com os senhores. Eu só quero pontuar aqui, ó, essa fase da CIP, né? Nós temos dois grandes blocos de CIPs, a CIP esteroidogênica e a xenobiótica. Aqui nós estamos discutindo aqui a fase xenobiótica, né? Que atua na busca do quê? Pela eliminação do estranho. Então, ele vê uma droga, o que é que ele vai fazer? Ela vai atuar dentro do que nós acabamos de discutir com os senhores, a CIP, né, vai fazer ou hidrólise, oxidação, redução, para quê? Para inserir ou expor um grupamento funcional para deixar essa droga mais hidrossolúvel, essa droga lipo, deixá-la mais hidro para eliminá-la. Mas também, além dessa fase, desse grupo, né, de CIPs xenobióticas, nós temos as esteroidogênicas, tá? Por exemplo, né, a aromatase, né, caracteres masculinos e femininos, responsáveis por isso, a princípio sintéticos. Mas, por exemplo, tem essa fase, esse grupo da CIP das esteroidogênicas, elas vão transformar, por exemplo, o colesterol em hormônios, tá? Então, eu só quero pontuar para os senhores que a CIP, esse bloco, esse grupo de enzimas, né, de citocromo P, no caso é 450 que estamos discutindo aqui, ela tem esse grupo xenobiótico, que atua fazendo o que eu já pontuei com os senhores, né? Hidrólise, oxidação, redução, inserindo ou expondo um grupamento funcional para deixar a droga mais hidrossolúvel, mas também eu tenho um grupo de CIPs, chamadas de esteroidogênicas, por exemplo, que transformam colesterol em hormônios. Elas não estão ali só para jogar fora, não é? Para jogar o que é xeno, o que é estranho fora. Tem um grupo também que vai fazer isso, por exemplo, transformar colesterol em hormônios, tá? Aqui, como já discutido, um outro modelo para se visualizar essa fase da biotransformação, do metabolismo, né? Aqui já discutido com os senhores, né? Esse processo de oxidação, hidrólise, conjugação, redução, né? Aqui também dentro do mesmo raciocínio já pontuado com os senhores, né? Essas reações que vão... O pensamento principal é facilitar a excreção renal, né? E aí nós temos as fases que eu discuti com os senhores já atempadamente, de forma anterior em alguns slides, fase 1 e fase 2, né? A ideia, então, como eu disse para os senhores, ó, é detoxificar, inativar compostos. Também pode formar produtos mais polares, produtos menos lipossolúveis, tá? Mas pode acontecer o quê? De ativar drogas originalmente inativas, alterar perfil farmacocinético e formar metabólitos ativos. Não é o comum, é bem incomum, mas acontece esse raciocínio. Tá bom? Isso aqui dentro do mesmo raciocínio são lâminas para que o senhor vá vendo de formatos diferentes esse processo do metabolismo.
E aí chegamos nesta última parte da farmacocinética, que seria a eliminação ou excreção, tá? Então, vai acontecer através esse transporte, né, para eliminação através de cátions orgânicos, ânions orgânicos ou através de compostos neutros, tá? Então, esta eliminação vai acontecer através de cátions orgânicos, 4 famílias de proteínas transportadoras de cátions mais comuns, né, OCT, OCTN, MAGE e o MDR1, através de ânions orgânicos e de compostos neutros sem cargas através de proteínas MDR e MRP. A eliminação ocorre principalmente a nível renal. Então, não se esqueçam, tá, que eu vou ter a biotransformação, e a biotransformação é fundamental, transformando esta droga lipossolúvel numa droga hidrossolúvel, para que ela possa ser eliminada pelos nossos órgãos excretores. Aqui uma imagem só para o senhor visualizar. À esquerda, as setinhas em azul mostrando uma droga hidrossolúvel, certo? Passa pelos órgãos de metabolismo, vai chegar a nível renal e vai ser eliminado. E uma droga lipossolúvel, quando chega a nível renal, os senhores estão vendo que ela não é eliminada, tá? Então, a importância da biotransformação. Aqui uma imagem mostrando a imagem superior, né? Mostrando o que foi pontuado agora, instantes no slide anterior, e a imagem abaixo mostra que temos a todo momento, quando estamos fazendo a administração de uma droga por um determinado período, temos drogas hidrossolúveis, já a droga que entrou, foi absorvida, foi distribuída, fez efeito, foi biotransformada, está pronta para ser eliminada, e daqui a pouco eu tomo outra dose dessa droga, e aí ela não vai estar hidro, vai estar lipo, para poder o quê? Para poder vencer barreiras, né? Vão atravessar as membranas celulares, essa bicamada lipídica, certo? Geralmente por difusão simples ou através de proteínas plasmáticas transportadoras, mas então eu vou ter, quando eu estou fazendo a administração de uma droga, eu tenho drogas hidro, que já estão biotransformadas e metabolizadas e prontas para serem excretadas, já mais lipossolúveis, e drogas que estão entrando mais hidrossolúveis e drogas que estão entrando mais hidrossolúveis, tá? E aqui, partindo já para o final desse nosso encontro, aqui nós estamos discutindo a farmacodinâmica, basicamente o efeito, né? Então, é a área da farmacologia que estuda o quê? Que estuda os efeitos dos fármacos no organismo, né? Estudo quantitativo dos efeitos biológicos, efeito terapêutico esperado, mecanismo de ação, tá? Então, o efeito, né? Eu só gostaria de pontuar com vocês o quê? Que o efeito, certo? Que o efeito da droga, o medicamento não cria uma atividade que a célula não produz, mas sim ela modula uma ação celular, tá? Então o fármaco vai atuar em locais que possuem afinidade. O fármaco irá atuar principalmente sobre proteínas, mas é importante entender que o medicamento não cria uma atividade que a célula não produz. Ele modula. Às vezes aquela ação diminuiu, ele aumenta, às vezes aquela ação está alta e ele quer diminuir, às vezes aquela ação deve ser normalizada, deve ter uma certa frequência, então é dentro desse contexto, mas o medicamento não cria uma atividade que a célula não produz, tá? Ele modula, tá? Etapas da farmacodinâmica, né? Vai haver um sinal, a recepção, a ampliação, muitas vezes, desse sinal, a transdução e, consequentemente, a resposta terapêutica, né? A resposta benéfica ou uma resposta tóxica, né? Aqui um slide para a gente observar, então, como eu acabei de pontuar, né? Que o medicamento não cria uma atividade que a célula não produz, né? O fármaco irá atuar em locais que possuem afinidade, certo? Dentro desse contexto, o slide mostra. Os alvos terapêuticos, geralmente, certo? Na sua grande maioria, são proteínas, certo? E aí, fatores que influenciam na farmacodinâmica, influenciada, por exemplo, sexo, hormônios, determinados hormônios, né, mais estrógeno, mais progesterona, isso influencia, certo? Muitas vezes na farmacodinâmica, no efeito, a espessura da pele, peso e composição corporal, mais ou menos tecido adiposo, por exemplo, uma quimioterapia, isso vai influenciar, né? Genética, indução enzimática, inibição enzimática, que eu acabei de dizer. Temos drogas que atuam dessa forma, né? Drogas que são indutoras enzimáticas, por exemplo, fenobarbital, drogas que são inibidoras enzimáticas, por exemplo, a cimetidina, mas tem organismos que atuam dessa maneira, né? Tem algo interno, né? Que atua de uma forma mais intensa como indutor enzimático ou como inibidor enzimático.
ainda dentro do raciocínio da farmacodinâmica, tá? Eu quero prosseguir com os senhores, a afinidade, né? A capacidade de se ligar ao alvo. Então, a ideia da droga é essa, né? Ela vai trabalhar onde ela tem afinidade, tá? O medicamento não cria uma atividade que a célula não produza, mas sim modula a ação celular, tá? Então, aqui um modelo chave e fechadura para os senhores observarem, né? Na parte superior, um agonista natural, no meio da imagem, um agonista modificado, e embaixo um antagonista. Então, basicamente é isso, tá? Eu vou modular uma ação, que já acontece a nível de célula, tá? Então, eficácia, capacidade de gerar alteração química estrutural, tá? Então, por exemplo, uma droga pode atuar como agonista, desencadeia uma ação, uma resposta, ou como antagonista, liga-se ao seu receptor sem desencadear a ação, né? Então, o fármaco liga-se a um receptor sem desencadear essa ação. Às vezes ele faz o quê? Ele bloqueia uma ação fisiológica que está ocorrendo. Então ele bloqueia aquela ação, por exemplo, adrenalina vai vir a nível cardíaco e vai aumentar a força e frequência, linotrópica e cronotrópica positivo. Eu bloqueio ali os receptores dela, consequentemente eu não vou ter esse efeito que seria produzido pela adrenalina, produzida pelo meu organismo quando eu estou numa sensação de fuga ou luta, numa sensação de estresse, tá? Tipos de ações gerais, então estimulação, por exemplo, provoca o aumento de atividade, o salbutamol, né, vai agir sobre receptores beta, por exemplo, pulmão, e esse tem um efeito broncodilatador, ou depressão, provoca a diminuição de uma atividade, fenobarbital, atuando a nível de sistema nervoso, né, usado na epilepsia, né, para evitar a epilepsia, tá? E a seletividade e especificidade. Podemos afirmar que nenhum fármaco causa efeito único, específico. Os fármacos são apenas seletivos, em vez de específicos em suas ações, tá? Isso é um termo cunhado por von Zastrow, em 2012. O termo especificidade é frequentemente usado erradamente, porque concentrações elevadas não foram testadas para definir o que seria provavelmente somente um caso de seletividade. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.